Aqui quem fala é o Alex, do canal Melhores Cortes Podcast. Se você quer começar hoje um negócio lucrativo no YouTube, monetizando em dólar e sem precisar aparecer, clique no primeiro link na descrição e aprenda o que esse cara ensina no curso dele. Você comentou que a Elise estava saindo da cadeia e o pessoal batendo palma, foi uma cena assim, admiradoras dela, né? E aí a gente volta e remonta vários episódios, até episódios recentes, por exemplo, o goleiro Bruno saiu e a galera pedindo para tirar foto. Sim. Fãs. A Suzane, que tem fãs. O Charles Manson, que recebia cartas e cartas de mulheres querendo casar com ele quando estava preso. E aí, assim, tudo isso para entrar num ponto. Foi feita uma pesquisa, né? Eu estava lendo hoje sobre isso. Inclusive o psicólogo Bruno Farias fala muito sobre esse tipo de pesquisa. E tentando entender o que essas pessoas, por que essas pessoas se apaixonam por criminosos, como por exemplo a Suzane, que tem um histórico associado a crimes perversos. Como que alguém vai lá e se apaixona e desenvolve uma relação de admiração ou de fã por um tipo de pessoa assim? E aí fizeram uma pesquisa de self-reporting com essa galera que se declarava admirador desse tipo de gente. E aí saiu um ponto aqui interessante que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte. Segundo o self-report dessas pessoas, elas tinham autoestima rebaixada, declaravam que não tinham orgulho de si, pouca autoconfiança, muita autodepreciação e tinham frustração na vida. E elas criavam a fantasia de que aquela pessoa que estava presa, ou ela não era de todo má, ou era uma pessoa incompreendida. E aí eles criavam uma fanfic na cabeça de que o assassino ou a assassina ou não foi amado pelos pais, ou se relacionou com a pessoa errada, ou era uma vítima da sociedade. Resumindo, os fãs eles criam admiração, segundo essa pesquisa, no seguinte sentido: se aquela pessoa tivesse relacionado comigo, eu conseguiria dar um jeito nela. É como se eles criassem uma fantasia assim, cara, tudo bem, mas olha a cara da menina, ela não deve ser tão má assim, deve ter alguma coisa nessa história por trás, essa menina não me passa essa intenção, essa sensação. Minha pergunta então é, o que você acha que passa na cabeça dessa galera para virar, por exemplo, fã de uma Suzane von Richthofen e falar, nossa, a Suzane é fera, cara, que legal. Olha, eu vou te falar uma coisa morrendo de vergonha. Eu acho que eu ajudei a criar esses monstrinhos aí. Você é o marqueteiro da galera. Tu sabe, eu já fiz uma live com os fãs da Suzane. Sério? Tem uma live no Instagram Mulheres Assassinas, tem uma live com os fãs da Suzane. Caraca. Assim. Mas essa galera é uma galera do bem, assim? E aí eu já não conseguiria te dizer. Os caras, os psicólogos o Clube dos dizem. Órfãos. Os psicólogos, os especialistas forenses, eles cravam que são pessoas que estão no mesmo balaio que elas. É bem possível. Porque eles identificam... Porque, por exemplo, começa com a determinação. Fã. Que isso? Tu é fã de quem... O fã, ele admira um ídolo, mas em função de uma obra. Claro. Não é? Tu não admira essa pessoa. Tu admira... Isso é a parte pelo todo. Tu admira essa pessoa pelo que ela produziu ali, né? Ou porque compôs uma música, cantou, um jogador de futebol, gravou um disco. Mas tem uma passagem E aparentemente assassinou alguém também, né? Tem detalhe. Falando especificamente da Suzane, que a Suzane eu não entendo porque tem fã. A Elise... o goleiro Bruno, cara. Eu vou te digo mais. Eu até entendo o goleiro Bruno... Por causa do futebol. Por causa do futebol. Mas, pra mim, o que não entra na minha cabeça é o maníaco do parque. Por quê? Porque o maníaco do parque matava mulheres, ele seduzia mulheres, levava a mulher pro parque e matava. E mulheres se apaixonam por ele. Tipo a Suzane, eu tô falando de uma maneira bem lógica, tá? Não tô apoiando nada, Claro. nem defendendo crime, nem comparando um crime com outro. Mas a Suzane, ela matou o pai e a mãe dela. Ela não saiu matando o teu pai e a tua mãe, ela matou o pai e a mãe dela. Para ela ter matado o pai e a mãe dela, ela tinha um histórico com essas pessoas. Ela não resolveu matar os pais, que é aí que vem o gancho de que eu criei esses monstrinhos. Um especialista, o Dr. Alvino de Sá, ele me ajudou muito a entender a gênese desse crime, porque não entrava na minha cabeça o que leva um filho a matar os pais, que eu cometia um erro que eu não cometo mais, que é sempre pensar nos meus pais, naquela coisa, não sei o quê. Não, é outra história, isso lá atrás. Quando eu fui no escritório do Alvino,
a gente conversava muito, eu passava tardes inteiras lá. Teve um dia que eu saí de lá, aí eu já estava saindo, ele foi lá na porta e falou assim, Ulisses, deixa eu fazer uma provocação. Por que tu não começa a pensar quem eram os pais da Suzane muito além do que a gente sabe? Vai atrás, que tipo de relação ele tinha com a Suzane? Que tipo de troca? Tinha afeto ali dentro da casa da Suzane? Porque pais amorosos não morrem desse jeito. E essa frase, ela tá no livro. É uma frase que ela ficou muito polêmica, sabe? A gente, inclusive, ficou ali... acho que a gente ficou umas 2 semanas discutindo se essa frase estaria ou não, porque ela leva uma... É uma frase perigosa. Ela leva... Mas, cara, na boa... Hoje em dia, eu nem perco meu tempo com esse dilema se eu boto ou não boto. Eu boto essa frase porque eu acho que isso precisa ser questionado. Precisa ser, porque mesmo o pai que não dá afeto pro filho não merece ser assassinado. Mas esse pai merece saber que existe ali uma situação que pode descambar para um crime. Né? Existe ali um cenário, é a falta de afeto, é um gatilho que a Suzane teve, que foi um tapa que o pai deu na cara dela, ele nunca tinha batido nela. Ou seja, esse merece morrer? Não, mas depois que o crime acontece, tu precisa estudar, que é uma coisa que o Brasil não faz. O Brasil, se deixar, se tu fizer aí um plebiscito, que diabo for, eles vão dizer que querem cadeira elétrica para o goleiro Bruno, para a Suzane, para todo esse pessoal. Os Estados Unidos, sabe o que eles fazem? Eles estudam a mente desses criminosos. O criminoso lá, serial killer, ele tá lá preso, tá. Prisão perpétua, tá. Mas todo dia tem um especialista ali conversando com ele, estudando ele. Para quê? Para, a partir do estudo da mente desse psicopata, desse serial killer, eles identificarem outras... Porque, cara, a Suzane, a Elise, goleiro Bruno, maníaco do parque, todos os outros criminosos que tem, eles foram crianças, foram adolescentes. Eu não te digo mais a Suzane... No caso desses 4 que você falou aí, só um é um serial killer, né? Que é o maníaco do parque. Os outros cometeram um crime muito grande, que deu uma merda muito grande. Sim. Mas são crimes... E com perversidade, né? Sim, com uma perversidade. Mas são crimes que chocaram mais do que... Chocaram bastante, porque por causa da natureza da coisa. O maníaco do parque matou lá, sei lá, uns 5, eu acho, mas a Suzane matou 2 e chocou uma nação inteira muito mais. Com certeza. Do que foi muita... Mas isso precisa ser discutido, isso, sabe? A personalidade da pessoa que morreu. Porque não dá pra você estudar... E não é pra justificar. Não. É pra entender. Não é pra entender. É pra entender. Porque se tu justifica, meio que tu atribui um merecimento para aquela pessoa. Tu quer achar uma causa. Se tu não tivesse dado um tapa na tua filha, tu teria morrido. Não é essa... Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Tu precisa entender aquele... Cara, os psicólogos, eles deixam muito isso, assim, sabe? Que o maior público que eu tenho é advogado e psicólogo. Os psicólogos, assim, eles dizem, cara, a tua obra eu uso na sala de aula porque tu precisa entender o que leva... Sabe o que acontece? O crime, ele choca de uma maneira tão brutal que tu fica cego. Aí tu te enche de ódio por quem matou. E essa cegueira e esse ódio, ele te impede de estudar isso mais, sabe? De tu começar a raciocinar por que isso aconteceu, o que levou a fazer isso. E outra, o que se passa na cabeça de alguém que decide matar os pais. Mas você sabe que essa... Cara, é muito bacana o jeito que você coloca, porque é muito responsável, muito maduro, ao mesmo tempo que é muito abrangente. Eu participei em 2020... Se eu não me engano, foi 2020, de um episódio especial na... a Profissão Repórter, só que é da Record, eu não lembro qual é o equivalente. Reportagem Espetacular, Domingo Espetacular, alguma coisa assim. Acho que é Conexão, não sei o quê. Eu não vou lembrar o nome. Cabrinho. Isso, Era eu, a doutora Rosângela Monteiro, psicóloga forense, gabaritadíssima aí, mais de 30 anos na ativa. E o doutor Essa de Queiroz, psiquiatra, Sim. que inclusive, se eu não me engano, trabalhou no Pedrinho. Acho que o Maníaco do Parque não. E a gente chegou em dado momento lá no episódio que caiu uma discussão sobre isso. Eu não sou psicólogo, então sempre que tem essa discussão, eu sempre jogo ela para o lado. Falo, olha, não sei o que eu posso dizer sobre, né? Quando entra, por exemplo, nessa questão.
A gente deve tentar entender o que levou, né, como o Ulisses estava falando, teve um evento de um dia, de um episódio, um tapa na cara, que foi um evento marcante. E o que alguns psicólogos defendem a ideia é que essa abordagem, você dá espaço, e lembra, eu só estou falando o que eu ouvi na discussão ali, né? Não que eu endosse Ninguém vai te isso. cancelar, não, cara. Vai É lá. bom contextualizar, é bom contextualizar. Vai. Porque depois de 2 drinks, eu já não sei nem se eu vou... entendeu o que eu vou Tá vindo mandar mais aqui. um aí. E tá vindo mais um. O que eles dizem é o seguinte: quando você dá uma abertura para essas pessoas, você pode correr o risco de ser manipulado por elas, como por exemplo a Suzane, que tem uma capacidade de persuasão muito grande. Então, na visão de alguns psicólogos que tratam dessa questão forense, eles realçam que, assim, o próprio Pedrinho, que foi o que foi comentado no episódio, o Pedrinho vai lá e vem com aquele diálogo, muitas vezes, de uma espécie de justiceiro social. Um dia eu estava lá, meu primo deu um tapa na minha cara, e meu pai tinha sido demitido, eu fui lá e passei meu primo no moedor de cana. O cara que demitiu meu pai, humilhou meu pai, eu fui lá e matei o cara no facão. O cara que não sei o quê, bateu na minha noiva, eu fui lá e matei ele no dia do casamento dele. O que eles dizem sobre isso? Você está dando espaço para o cara falar, ao passo que aquilo é puro blá blá blá. Sabe, aquilo é o, vamos chamar de marketing digital. É o criar uma persona digital, né? O Pedrinho vai criar a imagem do justiceiro. Não li o da Elise, confesso que não li. Eu nem, inclusive não vi a minissérie. Mas, de repente, talvez a Elise vai trazer uma persona social de... Eu fui a coitada que foi humilhada por um cara que tem as condições ali para ser chamado de um baita babaca. O que alguns psicólogos dizem, então, é que, assim, não é que não é interessante não dar espaço, não é que a gente não deveria ouvir. É que, cara, quando se trata Isso é complicado falar, e lembrando, eu não sou psicólogo, mas quando se trata de crimes perversos, a pessoa que possa se encaixar numa observação nossa subjetiva, se encaixe como, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial, é muito difícil você ouvir o que a pessoa está falando, porque provavelmente... Sabe, vou dar um exemplo. Pro Charles Manson. Cara, puta, não gostei de sua camisa. Vou mandar matar... que ele não matava, né? Mas enfim, vou organizar para te matar. Cara, legal, você tá fazendo meu drink agora. Puta, mas você fez com a mão direita? Eu vou te matar. E aí na televisão... com a esquerda, trocou. E aí agora na televisão eu vou contar uma história de quando meu pai me deu um tapa na cara. Então, assim, ao mesmo tempo que eu concordo completamente com a ideia de que deve se pesquisar, porque a gente sabe pouquíssimo sobre a mente humana, com o que se tem de ciência hoje, pouquíssimo, eu fico meio assim, cara, que ponto que a gente não... Assim, como que a gente cria uma barreira para não ser manipulado? Sabe onde eu amadureci muito a ideia que eu tinha desses criminosos? Óbvio que eu não sou fã nem admirador de nenhum deles, mas foi quando eu comecei a frequentar penitenciária. Porque a penitenciária, ela é um depósito de criminosos. Sim. Né? E principalmente quando tu mata membros da própria família, a família não te visita. Se tu matar teu pai e tua mãe, meu amigo, tu acaba... Não sobra ninguém. Só que com tem toda uma estrutura lá. A Igreja Católica tem aquela pastoral carcerária, que ela dá suporte, ela vai lá, principalmente para os presos que estão abandonados lá. Tu olha lá, o cara cometeu o maior crime lá, matou, esquartejou, estuprou e está lá recebendo afago da Igreja Católica. E esse trabalho existe há décadas e décadas e décadas, essa pastoral está lá. Tu lembra daquele abraço que o Drauzio Varela deu? Famoso. Né? Lembra, polêmico demais. Tipo, mas aquilo ali, por que é polêmico? Porque aquilo ali se tornou público, mas aquilo ali, cara...